Olá, estamos aqui para uma análise mais focada num tema que deu o que falar, né? O novo decreto-lei lá do governo italiano sobre cidadania para descendentes. A gente teve acesso a uma discussão bem detalhada sobre isso. Exatamente. A base foi uma conversa, assim, entre especialistas, sabe? Tinha genealogista, conselheiro ícalo brasileiro. Eles esmiuçaram bem os pontos-chave e, bom, as possíveis repercussões dessa medida toda. E a nossa tarefa aqui é tentar entender o que esse decreto realmente diz, né? Quais são as brechas, essa polêmica toda sobre ser constitucional ou não, e o impacto para quem está buscando reconhecimento. Tudo com base nessa análise especializada. Vamos lá, então. Vamos. Para começar assim, o que exatamente é esse decreto? Como funciona isso lá na Itália? Olha, pensa numa medida provisória aqui do Brasil, para facilitar. É um ato do governo, de lá com força de lei, tipo, imediata, só que ele precisa passar pelo parlamento italiano em 60 dias. Senão, bom, aí ele perde a validade. Pegou muita gente de surpresa, viu? Imagino. E tem chance de virar lei mesmo, de ser aprovado nesses 60 dias? Então, o governo atual tem maioria lá no parlamento, né? Isso aumenta a chance sim. Talvez faça algumas modificações no texto, mas a chance de converter em lei existe. Embora já tenha gente questionando se um decreto-lei, que deveria ser para urgência, era o jeito certo de fazer isso, sabe? Entendi, entendi. E qual foi a mudança, assim, que mais causou impacto? O que deixou o pessoal mais apreensivo? Ah, aí a gente chega no ponto central, né? O decreto basicamente ele diz que descendentes que nasceram fora da Itália e que já tinham outra nacionalidade, é como se eles nunca tivessem tido direito à cidadania italiana pelo sangue, o tal do ius sanguinis. É pesado. Tentativa de mudar o passado mesmo. Nossa, como assim? Quer dizer que um direito que a pessoa já tinha desde que nasceu, pela lei antiga, simplesmente deixaria de existir para alguns? É isso? Exato. É bem isso. E é aí que está a principal briga, a alegação de inconstitucionalidade. Porque o reconhecimento da cidadania antes era visto mais como uma formalidade, sabe? Para um direito que já existia. Tentar anular isso para trás, retroativamente. Bom, isso vai contra uns princípios básicos do direito, né? De como a lei se aplica no tempo. Que doideira. Mas espera aí, a fonte que a gente analisou mencionou se alguém escapa disso. Tem exceções, assim, claras? Tem sim. Existem exceções importantes. Quem está salvo, digamos assim, pelo texto atual? Bom, primeiro, quem já teve o reconhecimento finalizado, ou seja, apresentou e teve a documentação toda aceita no consulado ou no comune, que é tipo a prefeitura lá na Itália, antes do dia 27 de março de 2025, às 23h59, hora de Roma. Ok, então processo finalizado antes dessa data. Isso. Ou então, quem já tinha um processo correndo na justiça italiana, protocolado direitinho, até essa mesma data e hora. Certo. Processo finalizado ou ação na justiça já iniciada. E tem mais alguém isento? Sim. Também ficam de fora filhos diretos de pai ou mãe que nasceu mesmo na Itália, filhos de pai ou mãe que morou legalmente lá na Itália por 2 anos seguidos antes do nascimento do filho, e também netos de avô ou avó que nasceu na Itália. Ah, então peraí. Isso quer dizer que bisnetos, trinetos, essas gerações seguintes podem ser afetados se o pai, a mãe ou o avô, a avó não nasceu ou não morou lá na Itália nessas condições que você falou? Exatamente. O impacto maior seria aí para essas gerações. E aquela história de estar na fila do consulado. Muita gente tem agendamento, né? A fonte foi clara sobre isso, isso salva a pessoa? Foi claro, assim. Infelizmente, ter o agendamento, estar na fila, mas sem ter efetivamente apresentado os documentos e iniciado o processo formalmente, isso não garante o direito pelas regras desse decreto atual. Nossa, que situação complicada. Mas então qual é a esperança para quem pode ser afetado por isso? O que os especialistas falaram? A grande aposta, sim, que foi discutida na fonte é na justiça mesmo. Se esse decreto virar lei, a expectativa é que essa parte da retroatividade seja declarada inconstitucional lá na frente, pelas cortes superiores italianas, tipo a Corte Constitucional.
elas têm um histórico de serem bem independentes, né? Poderiam derrubar essa anulação de direitos adquiridos. Faz sentido, mas imagino que seja um caminho longo, demorado, né? Com certeza. O processo judicial leva tempo. E mudando um pouco o foco, para quem busca cidadania por casamento, o decreto mexeu em alguma coisa? Isso foi falado? Ponto importante esse. Olha, este decreto específico não alterou as regras da cidadania por casamento. Continua valendo a lei atual, que exige, entre outras coisas, aquele certificado de língua italiana B1, né? Ah, menos mal. Porém, e aí tem um porém. Na época que anunciaram o decreto, o ministro das Relações Exteriores lá da Itália mencionou que eles têm a intenção de, no futuro, propor uma mudança para exigir residência na Itália também para esses casos de casamento. Ah, então pode mudar no futuro, entendi. Então a dica da fonte, para quem já pode pedir por casamento, já tem o B1 e tudo, seria o quê? Seria acelerar. Fazer o pedido online o quanto antes, enquanto a regra atual ainda está valendo. Porque essa possível mudança futura, se vier por um projeto de lei normal, provavelmente seria constitucional, sabe? Porque aí valeria só para novos pedidos, não seria retroativo. Boa dica. E quais foram as recomendações gerais, assim, da fonte diante dessa confusão toda? O que fazer agora? Olha, o principal foi manter a calma, esperar a decisão do parlamento italiano nos próximos meses, ver no que vai dar. Para quem estava pensando em começar um processo judicial agora, a sugestão foi analisar bem o risco financeiro, né? Porque a incerteza aumentou, mas não necessariamente desistir, porque existe essa perspectiva de inconstitucionalidade lá na frente. E também pediram um pouco de paciência com os profissionais da área, né? Advogados, assessores. Imagina a loucura aí. Exato, porque as informações ainda estão sendo digeridas, as estratégias estão sendo definidas e, deixaram também um apelo final que eu achei bem relevante. Manter o debate sobre isso de forma respeitosa. Sabe, focar nos argumentos legais, nos direitos, sem cair em ofensa, sem comparação indevida com outros grupos, sem polarização política. Criticar a medida, sim, mas sem ataque generalizado à Itália ou ao povo italiano. Fundamental isso. Então, resumindo a nossa análise, temos um decreto bem controverso sobre a cidadania italiana para descendente, que tenta mexer com regras do passado e isso está gerando muita incerteza. A grande questão que fica no ar é se ele aguenta um teste de constitucionalidade lá na Itália. É isso. É exatamente isso. É uma situação que, no fundo, faz a gente pensar muito sobre como as leis de um país lidam com identidade, com ancestralidade, com esses laços que cruzam gerações e fronteiras, né? Fica até uma reflexão. Como um país consegue equilibrar as suas políticas atuais com os direitos que os seus descendentes, espalhados pelo mundo, herdaram de leis do passado. Um ponto interessante mesmo para a gente pensar. Agradecemos a atenção de todos nesta análise focada. Até a próxima.